jornalista Lucas Silva e hoje estou com 3 convidados tricolores, mas não é Grêmio não, é o Fluminense. Eu quero agradecer a participação de cada um, do Paulo, do Luiz e do Fita Flu. Uma apresentação de cada um aí, breve. Salve, galera. Lucas, muito obrigado aí pelo convite. Falar de Fluminense é sempre bom, é uma resenha infinita, né? Porque amor, acima de tudo, é uma paixão muito grande. Graças a Deus eu sou fluminense, eu nasci fluminense, e é muito gratificante a gente poder falar de Fluminense. Estou falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. Aqui eu sou muito conhecido como Fita Flu, eu participo muito no canal Flu Resenha e do canal É Pelo Flu 1902. São 2 canais que a gente tem, independente no YouTube, de torcedores de arquibancada, torcedores que vivem para o Fluminense, não do Fluminense, não de Fluminense. Então, assim, é uma dedicação, um sacrifício, né, para poder a gente estar sempre acompanhando o Fluminense. E como qualquer torcedor, o Fluminense é o melhor time do mundo, isso aí com certeza. Então, vamos aí, uma boa gravação para a gente aí. Vamos para frente. Fala, galera. Meu nome é Luiz Guilherme. Também estou falando aqui do Rio de Janeiro. Tricolor também desde berço, saí de maternidade com roupa do Fluminense. Né? Falar de Fluminense é sempre bom. E vamos trocar uma ideia aí. Vamos para cima que a resenha de futebol e Fluminense fica melhor ainda. Boa tarde, galera. Eu sou Paulo Roberto, falo aqui do Tocantins, Palmas Tocantins, mas eu sou rondoniense, já moro aqui há uns 18 anos. Sou tricolor de coração. Tem até a tatu aqui do Flusão. Boa! Isso aí. E eu sigo o Jailson aí eu acompanho o Jailson aí no YouTube, ele tem um canal, né? Olha, Amaral, desde já quero mandar um abraço para toda a tropa aí de Tocantins, obrigado. Tatuagem eu também tenho, não sei se dá para ver aqui, ó, o FFC e a cartola em cima. É uma tatuagem que eu já fiz há bastante tempo, uma tatuagem bem diferente. Quase não vi ninguém com essa tatuagem aqui. Então, é isso aí. Fluminense está Fluminense, além do coração, tá eternizado aqui no braço. Né? E tá na pele. Então, maneira a tua tatuagem aí, o Paulo. E obrigado aí por estar nos seguindo aí, sempre acompanhando. Porque como eu falo, a resenha do tricolor do Fluminense é totalmente diferente. É uma paixão muito grande, com todo respeito aos demais clubes de 3 cores, né, Lucas? Mas hoje, como eu gravei com os Colorados também no episódio anterior, é muito bom, né? Essa resenha e respeito acima de tudo sempre. Com certeza. E hoje o assunto é Fluminense. Eu quero aqui, antes de começar as perguntas, eu quero agradecer imensamente aí por ter aceitado o convite. Eu sei que é difícil, é sempre uma correria, né? Agradecer imensamente cada um. O Fluminense completa a semana aí no dia 21, 123 anos de histórias. E esse clube tem, né, muitos títulos, campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, 4 vezes campeão brasileiro e 33 vezes campeão estadual. Qual foi o melhor momento nessa história para cada um do Fluminense? Cara, para mim, assim, eu sou mais novo, né? Então, graças a Deus, eu não vivenciei muito a fundo, uma época sombria nossa, mas a gente passou com orgulho. Foi a Série C. Eu fui em jogo, era pequenininho, meu pai me levava, 11 horas da manhã lá no Maracanã, em Laranjeiras, enfim. Mas foi a Libertadores de 2023. Eu estava em 2008, como o Paulo disse, e o Fitafu com certeza estava lá. Até hoje eu não consegui rever 1 minuto daquela final. Eu não consigo ver o Thiago Neves é meu amigo. E ele estava trocando. Amigo do meu pai, e assim, acabei conhecendo legal, frequentei a casa algumas vezes, trocando de alguma pelada junto com ele. Tava falando, cara, eu nunca consegui ver. Aí ele falou, para mim é difícil também. E eu não faço questão nenhuma de rever, mesmo depois de ter ganho. Mas o melhor momento foi Libertadores 2023. O que aquele time fez desde 2022, né? Dando aula de futebol em 2022, jogando muito, até mais que 23, mas em 23 ganhamos de 4-1 do maior rival, que é o Flamengo, na final do Carioca, dando baile, totó neles, 4-1, eles já achando que já estava ganho, e aí culminou em 4 de novembro, eu mudei a data do aniversário do meu filho, porque meu filho faz 31 de outubro aniversário, minha esposa vai ser aniversário dele, vai ser a festa 4 de novembro, eu falei, impossível, não tem como, tem que estar no Maracanã. Mudamos a festa para dia 2, finados, e estava no Maracanã dia 4 de novembro, ganhando do Boca, maior título da história do clube. O que a gente fez naquele dia, a torcida do Fluminense fez no Maracanã, foi coisa de louco. Assim, nunca vi igual. Cantou 120 minutos,
e depois ainda do comemorando o título, a festa linda, show de bandeira, a final de 2023, para mim foi o supra-sumo até hoje, assim, foi o maior, e eu presente ainda dentro do estádio, foi a maior emoção que eu tive com o Fluminense, o melhor momento com o clube. Para mim, o meu grande momento, também estava falando com os colegas aí, né? Eu estive no Maracanã só uma vez, toda a minha vida. Foi a final da Libertadores de 2008, não vencemos, né? Mas, para mim, um grande momento, cara, foi... eu estava falando pro Lucas aí, que eu sou lá de Rondônia, né? Eu sou de Guajará-Mirim, assim, lá em Rondônia. Então, foi a final foi aqueles Fla-Flus lá de 1983, 84, que tinha o grande Assis e Washington, que para mim são se você perguntar quem é o maior ídolo do Fluminense, para mim, eu vou falar que não é um, são dois, que é o Assis e Washington. Aquele gol, Casal cara, 20. do Assis, cara, aquele gol da Assis de cabeça na mulambada, velho, aquilo para mim foi assim, pô, velho, ali, claro, além do título da Libertadores, né, mas assim, um grande momento para mim foi aquele ali, Sim, sabe? com certeza, com certeza. Pô, bicho, inesquecível, cara, inesquecível aquele momento ali, aquele gol do Assis aos 45. Isso aí. Paulo, eu quando participo lá do canal Flu Resenha, quando a gente fala de Fluminense, a gente pede para puxar algo que marca, né, algo marcante assim dessa forma. Realmente são muitos momentos. Você citou aí um pouquinho da Série C, que foi um momento muito difícil ali, cara. Muitos tricolores talvez desistiram, né, ou se ausentaram por um período, porque foi um ano realmente a fundo, muito tenebroso. Mas, e o Paulo mencionou o lance do Assis, né? Aquele Fla-Flu, né? Aquele Fla-Flu histórico, cara. Aquele ali, muitos falam desse Fla-Flu. Então, assim, nós tricolores, né? Vivemos tantas emoções com essa camisa, com esse clube maravilhoso. Vai fazer 123 anos, né? Já vivemos tantas coisas. Mas eu acredito que 2008 e 2023 agora, porque o futebol ficou devendo ao Fluminense, cara. 2008 foi algo ali que não poderia estar acontecendo, porque era tudo, também indicava que era o Fluminense que seria o campeão. Tanto que se o regulamento não muda, o Fluminense era campeão. Então, acho que a primeira parte dessa história realmente se completa. A primeira parte foi em 2008 e agora 23 acabou completando, né? Fluminense e Libertadores. Então, se completa muito. Então, foi um primeiro momento, que foi uma festa... eu sei que a festa das bandeirinhas no Maracanã ficaram bonitas, mas eu ainda fico com a festa do Fluminense, da torcida tricolor de 2008, que é uma festa espetacular. Não tem como sinalizador, você... não tem como. Eu acho que a gente nem vai conseguir fazer isso devido, né, à atualidade hoje, como tudo é diferente. Então, assim, é um ano muito marcante para mim, 2008, que faltou a cereja do bolo, que se completou agora em 23. Mas foi um ano mágico, assim como foi 23, uma magia, né? A gente começa ali em 2022, né? As coisas vêm acontecendo, aí vem o dinizismo, né, cara? O Diniz tem todos os defeitos, mas o dinizismo, aquele futebol que ele implantou, em meus 47 anos de vida, eu nunca tinha visto o Fluminense jogar dessa forma. Então, realmente me encanta muito. Então, para mim, eu fico com essa história, que tem 2 capítulos, 2008 e 23, que realmente... é imensurável, é magnífico. Todo torcedor tricolor, eu tenho certeza que, pelo menos a gente que pegou esses 2 momentos, é muito grande. Eu acho que não tem nada maior que isso, pelo menos na minha visão. Perfeito. Com certeza. Assim, eu vou fazer essa pergunta, mas eu acho que, por unanimidade, eu acho que vocês vão dizer que é de 96 a 98 o pior momento do Fluminense. É exatamente de 96 a 98 ou 2013 também? O que foi o pior momento do Fluminense? Ou tem outro ano? Foi uma época muito difícil, né? A nossa sorte, posso falar assim, entre aspas, é que naquela época não tinha rede social, que nem tem hoje, porque senão acho que o sentido de gozação seria pior, né? Porque eu era gozado lá, tirava pelos flamenguistas da minha cidade, né? Não ao título nacional, né? Se tivesse aquela época lá, Instagram, rede social. Mas foi muito difícil, cara. Era desanimador ver eu assistia Globo Esporte, via aquela... Na época lá, a torcida querendo invadir Laranjeira, quebrar lá. Era desse modelo, isso eu tô falando assim, umas coisas que eu acompanhava, né? Porque lá na minha cidade, não tinha, né? Que nem vocês aí, estão aí no Rio de Janeiro, né? Acompanha tudo na hora. Na minha época lá, tô falando desse ano aí, era difícil, cara. A gente
transmissão para lá, para minha cidade lá, era um pouco complicado. Tanto é que o Globo Esporte lá era gravado. O Globo Esporte que passa hoje, a gente ia assistir amanhã, entendeu? Não era que nem vocês no momento lá. A gente assistia sempre um dia depois. Ou 2 dias depois, dependendo se o sinal da transmissão na época estava legal. Mas, assim, foi uma época muito foda, né, cara? Pô, Série C, cara, jogava contra o time dos bombeiros, o cara falava, e aí, vou jogar contra os bombeiros? Eu falava assim, aquela gozação de flamenguista. Foi assim, horrível, né, cara? Horrível mesmo. Paulo, complementando o que você está falando, acho que começa aquela. 95, o que segurou um pouco, né, foi aquele título magistral do gol de barriga, o Fluminense com o time de operado, naquele cata-cata, Renato Gaúcho, né? Quase estava aposentado, bem dizer, aí o Ninguém queria foi lá em Búzios, lá, buscou ele, não, vem para cá, e ele com aquele espírito de vencedor, e a gente conseguiu aquele título histórico do Carioca de 95, em cima do nosso freguês, né, tradicional, e ali semifinal de brasileiro também, né? Semifinal de brasileiro. Dele, né? Centenário se o Alê não dá aquele mole, a gente pega... Né? Se o Alê não dá aquele mole, a gente pega o Botafogo e ia bater no Botafogo também e era campeão. Cara, pois é. Então, ali, no final daquele ano de 95, as coisas já não vinham... Naquele período já não vinha legal, mas o Fluminense falar em superação é com o Fluminense, né, cara? Tudo que é o contrário do óbvio, o Fluminense... Tudo que é impossível, o Fluminense vai lá e consegue realmente escrever uma nova história. Então, assim, ali já começa alguma coisa. Aí vem a queda em 96, né? Aí 97, aí tem a virada de mesa, aí tem aquela emblemática foto, aquele vídeo do Álvaro Barcelos, se eu não me engano, com a champanhe comemorando aquilo. Então, realmente, foi um período ali, irmão, que é até ruim de lembrar. Mas, cara, eu acredito que, por mais que seja tão ruim, para o Fluminense, tirou lições daquele momento ali, realmente não era o lugar do Fluminense, não era o Fluminense estar passando. Eu acho que é o pior momento ali, 96 a 99, 98, por ali, assim, foi uns anos tenebrosos do Fluminense. Aí depois a gente volta a se recuperar, mas foi, eu acho que pior do que dessa humilhação da gente estar lá, era realmente ser zoado, que se realmente fosse hoje em dia, talvez não teríamos nem psicológico, né, para estar discutindo isso, porque foi um ano muito tenebroso. Mas 2013 eu acho que não foi muito por isso, não, mas foi um ano difícil, né? Mas quem caiu não foi o Fluminense, todo mundo sabe disso, quem caiu aquele ano, se não fosse a Portuguesa, seria o Flamengo. Né? O próprio advogado deles fala isso, né? Se não fosse a Portuguesa, quem tinha caído no Flamengo. E só um detalhe, dessas coisas de virada de mesa aí, etc., o Fluminense nunca foi quem tentou virar mesa nem nada. Isso aí tá na história para todo mundo ver, só que tentam taxar o Fluminense como o vilão da história sempre, pelo contrário. Teve lá a questão de subir da Série C para a Série A na Copa João Avelange, 99 foi o Botafogo com o Gama, a questão do Sandro Hiroshi, etc. Então, só que foi realmente, de 96, de 96 eu tenho 35 anos, então eu tinha 6, 7, 8 anos ali, acompanhava com meu pai, mas não estava ali sofrendo tanto a zoação como meu pai sofria da galera dele e tal. Mas eu acredito também que 2009 foi um ano muito difícil, só que também serviu de lição para a gente, depois de emplacar 2010 campeão do Brasileiro, o Abel chega em 2011, a gente briga pelo título praticamente, 2012 campeão de novo, né? Aí 2013 teve essa se molha aí que o Fluminense brigou para não cair, era para ter caído, mas o Fluminense cumpriu o regulamento até o final. A Portuguesa não cumpriu, o Flamengo não cumpriu, um dos dois ia ser rebaixado e a gente foi lá e fez a nossa parte. Em nenhum momento a gente foi lá cavucar para ver se alguém estava feito alguma coisa errada. O Fluminense foi como parte interessada naquelas audiências onde o Mário citou trechos do livro do Pequeno Príncipe, etc. Mas o Fluminense estava ali cumprindo o regulamento. O regulamento era para ser cumprido, todo mundo assina lá no início do campeonato. Quem descumpriu tem que pagar pelo descumprimento, né? Mas acredito que 96 a 98 e 2009 foram anos bem difíceis, assim. Galera, o Paulo tinha comentado ali, falou de Washington e Assis, né, como ídolos dele, mas o Fluminense não tem só esses nomes na história, né? Eu posso citar aqui 50 nomes: Altair, Bigode, Castilho,
Escurinho, Tele Santana, Assis, o Carlos Alberto Torres, Edinho, Félix. Aí temos aí o Dário Conca, mais recente, o Gum, o Fred, o Deco. Mas eu queria, perguntando para cada um ídolo para cada um aí, que marcou a história do Fluminense. Para mim é fácil, cara. Eu admiro muito o Washington Assis, mas eu não peguei assim assiduamente, né? Mas admiro muito quando eu ia ao Maracanã. Eu conheci o Assis, cara, quando eu ia em Laranjeiras, lá, ele estava muito no barzinho do Fidelis lá, né? Até um pouco antes dele falecer. E Romerito, conheci toda essa galera assim, boa parte desses ídolos mais antigos. Mas o meu ídolo máximo, para mim, insuperável, chama-se Super Ézio. O Ézio, para mim, foi um cara que salvou gerações de tricolores. Nesses momentos difíceis que a gente acabou de citar aqui, anos temerosos, né? Perturbadores para nós, para a nossa torcida tricolor, mas o Ézio era o cara que fazia diferente. Se a gente perdia, ele ia lá e conseguia diminuir aquele vexame, ou quando a gente lutava muito, ele sobressaía e trazia vitória para o Fluminense. Eu acho que o Ézio foi um dos caras, não que foi injustiçado, mas era um cara que ele sozinho, né, muitas das vezes sozinho, ele carregou uma geração de tricolores para não desistir de ser Fluminense ou para não ser torcedores de outros clubes. Porque o que o Ézio fazia era coisa de super-herói, assim já dizia o Januário de Oliveira, coisa de super-herói, era ele sozinho. Você não tinha um Marcelo na lateral esquerda, você não tinha um Paulo Henrique Ganso para dar um passe, né? Você não tinha esses jogadores que a gente tinha hoje. Era time do Fluminense, era para time de cata-cata para lá, galera. Então, realmente, foi um período ali. Então, para mim, facilmente, para mim é imbatível. O meu ídolo é o Super Ézio, o maior super-herói tricolor que eu já conheci na vida, e tenho certeza que ele está lá em cima, né, desfrutando de tudo que ele construiu, porque nós, torcedores tricolores, especialmente a minha geração, deve muito ao Ézio, porque o Ézio segurou e sozinho aquela barra ali para poder sustentar, né, que os tricolores não desistissem do Fluminense. E ainda era carrasco do nosso rival, que hoje, se Deus quiser, ele está lá de cima, só esperando. Isso é um detalhe, isso é um detalhe. O Super Ézio não passava em branco contra os nossos fregueses. Exato. Para isso, eu sou de uma geração mais nova, né? Então, peguei ali a época que surgiu o Carlos Alberto, Roger jogando, veio o Romário, etc. Mas meu ídolo mesmo tem Conca, que mesmo jogando no rival, trato como ídolo do clube, porque ele fez em 2010, que nenhum jogador vai fazer. Jogar 38 rodadas e segurou no peito mesmo, porque o Fred ficou machucado, o Washington ficou machucado. Nosso ataque na época era Rodriguinho, Emerson Sheik, tinha Diogo de volante. O time Fluminense não era essa máquina em 2010, não. Tinha muito cara bom, mas muita gente lesionado. O Deco também jogou pra caramba em 2010, mas estava machucado. Mas o meu ídolo é Frederico Chaves Guedes. O meu filho ia ser. Tentei forçar a barra para o meu filho se chamar Fred, só que meu sobrenome é Flintz. Aí minha esposa, na escola vão chamar ele de Fred Flintstone, não sei o que. Eu falei, pô, quando o moleque crescer, nem vai saber o que é Flintz mais, a galera não vai saber mais o que é Flintz. Mas meu ídolo pessoal é Frederico. Fred, para mim, é insuperável, né? Na galeria de ídolos dos muitos que a gente tem. Castilho, vários, para mim. Esse é o detalhe, né, ô Luiz? O Fluminense não é carente de ídolo, né, cara? E são ídolos com história gigantesca dentro do clube. Exatamente. O Fred, para mim, tem um lugarzinho especial assim na galeria de ídolos. O próprio John Arias, que está me deixando hoje, para mim, está entre o top 10 de ídolos do clube, na minha opinião, pelo tudo que ele entregou, de nunca deixar de jogar, sempre ter pau para toda obra, não correr do pau quando estava lá em 2024, brigando para não cair, que fez nessa Copa do Mundo de clube, pegando os europeus de frente e indo para o embate, também está nessa galeria, mas Fred, para mim, é o topo, é o número 1 dos ídolos do clube, na minha opinião. Para mim, como já falei, é Assis e Washington, né? Mas, voltando bem lá no passado, no começo do Fluminense, teve um atleta lá, que era atleta, multiatleta, que foi o Preguinho. Eu estou lendo recentemente, comprei um livro do jornalista que conta a história do Preguinho, é muito interessante, sabe? O cara praticava natação,
foi campeão pelo Fluminense, só no começo lá da história do Fluminense. Foi um grande ídolo da época lá. Mas, assim, falei que foi o Assis e o Washington, né? Para mim, cara, é eternos. Agora, o recente, para mim, sim, o Fred, cara. Pelo que ele fez pelo Fluminense, título que ele deu pelo Fluminense, aquele gol lá na Mulambada, cara, aquele gol lá daquela de... Foi o 100 anos de Fla-Flu, né? 100 anos Isso. de Fla-Flu. Lá Então, Lá no Engenhão. Aqui no Engenhão, pertinho da minha casa aqui. Eu tava nesse jogo. O Eu também tava. Cavalieri ainda pega um pênalti, se eu não me engano, acho que do Botinelli, do Flamengo, eu acho. Isso. Para mim, Deco faz esse lançamento Fred, majestoso. sabe? O Fred, para mim, cara, aquele cara é fera demais. Fera, cara. Falando de ídolos, eu quero pegar um parênteses aí. O Renato pro Grêmio é o ídolo master, né? Para vocês, também é um ídolo o Renato Portaluppi ou não? Sim. Com certeza. Com Na certeza. galeria de ídolos, sim, com certeza. Aquele título de 95 é histórico, por tudo que o Fluminense passava naquele momento, além dele bancar salário para jogadores e funcionários, pelo Flamengo estar no seu ano de centenário. O Romário, o melhor do mundo. Montaram um timaço, e o Fluminense lá, com trabalho de olheiro, né? Aquele cara que, contrata aquele cara ali que ele tem algo para ajudar. Então, assim, esse era o diferencial, aquele futebol realmente raiz, objetivo, brigador, e o Renato conduziu tudo isso. Então, para mim, eu fui muito a favor da volta do Renato agora, Lucas, se você me permite falar rapidamente, eu fui muito a favor da volta do Renato hoje para o Fluminense, porque pareceu igual o Diniz em 2019. O Diniz sai do Fluminense, mas assim, cara, ele merecia mais matéria-prima, mais mão de obra boa para ele. Aí acabou voltando o Diniz e todo mundo já sabe da história, e agora o Renato também. O Renato sai do Fluminense. Aquele 2008, para mim, o Renato merecia aquilo, né? Mas talvez não foi o momento, e o Renato eu acho que o Renato ainda tem uma história para fechar no Fluminense. Eu acreditei até que fosse me surpreender nesse Mundial, e quase chegamos. Então, assim, mas eu acho que esse ano ainda o Renato vai mostrar o quanto realmente, de fato, ele é ídolo, né? Ele é ídolo de muita gente, tem amigos que tem também aqui como ídolo. Com certeza, sim. É um dos... Na minha opinião, o Fla-Flu de 95 está entre um dos maiores clássicos de final de estadual do futebol brasileiro. Assim, o jeito que foi, o Flamengo lá badalado, centenário, Romário, Sávio, Edmundo, né, a musiquinha, melhor ataque do mundo. Tinha um time, em tese, superior, mas o Renato botou aquele estadual no bolso, falou, não, deixa comigo que eu que vou resolver. E não deu outra, assim. Tá entre os ídolos do Fluminense, com certeza. E já foi campeão também como treinador, né? Copa do Brasil de 2007, a final contra o Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Levou a gente à final de 2008. Teve uma passagem breve ali depois, na época de Unimed ainda ali, 2013 ou 2014. Mas Não, agora eu eu concordo com o Fita-Flu aí. Acho que ele voltou para ter um final de história. Um final de história não, né? Que o treinador pode acabar indo e voltando, né? Vai até mais tarde a carreira, mas para ter um título bacana aí com o Fluminense novamente, né? Renato, sempre que eu falo do Renato, eu não tenho como lembrar daquele gol lá, né, cara? Contra aquele time lá, aquele time. Não tem jeito, cara. Aquele ali inesquecível. Aquele gol de barriga dele lá, calando aquela torcida, e o Maraca tava cheio ali, lotado, cara. E aquela época na cabine muito mais torcida, né? Só entupido o Maracanã, né? Pois é. Eu lembro que em 2008, naquela final, né? Foi uma trajetória, o Fluminense botou ali tranquilamente uma média de 80 mil, porque assim, mas só foi vendido, cara, foi só vendido 70 mil, um exemplo aqui, mas quando você estava lá no Maracanã, meu amigo, você via que não era aquilo. Não, tinha muito mais gente. De 80 mil. E eu vou te falar uma coisa, teve um momento que as roletas começaram a ficar, o caminho curto para a quantidade de gente, os caras abriram a roleta e as pessoas foram passando, até gente sem ingresso,
passou naquele jogo ali. Então, assim, Maracanã, nessa época que você citou, o Paulo, e até um pouquinho lá em 95, que era mais gente ainda, pô, se você tirasse a sua visão dessa direção, que fizesse isso voltasse, você já não via mais o jogo, porque era tanta gente na sua frente. Então, assim, aquele Maraca ali tem muita história, cara, e uma delas nunca bate com o que eles divulgam com o que de fato realmente tinha de gente lá dentro. E Fla-Flu, só para complementar o que o Luiz falou, Fla-Flu sempre foi a maior rivalidade do futebol do Rio de Janeiro, não tem história, não tem conversa, tanto que os maiores públicos estão registrados no Fla-Flu. E um detalhe, nossos ídolos todos são carrascos demais dele, né? Ézio, o Washington, o Assis, Fred, John Arias agora, enfim, diversos, né? Exatamente, diversos. Eu queria falar de outro cara, Roger Machado. O Roger Machado, ele era ídolo do Grêmio e hoje eu considero que não é mais. E para vocês? Cara, assim, ídolo para ele é uma palavra forte. Acho que foi importante, né? Pô, fez o gol do título de 2007. Um cara que chegou ali já na reta final de carreira, né? Ficou em 2007, participou da Libertadores de 2008, né? Fez gol em alguns jogos, gol de cabeça, foi um cara importante, multifunção, um cara de grupo. Começou a fazer aí já passa a parte de treinador, começou a fazer um trabalho legal como treinador, mas se perdeu no meio do caminho. Eu acho que tá o X da questão dele. Eu acho que ele não consegue mudar o trabalho quando o time começa a perder. Ele entra meio que em parafuso e aí desengrola tudo. Mas eu acho que ídolo ele não tá com o status de ídolo do clube. É um cara importante, tem lá seu nome na história, mas ídolo para ele é uma palavra forte. Perfeito. Concordam os demais? Eu concordo com o Luiz. Eu agradeço pela passagem dele lá, mas não é aquela história. O Roger Machado, eu acredito que ele possa ser mais importante do que o gol que ele fez no título da Copa do Brasil com a descoberta do John Arias, que foi o Roger Machado que descobriu o John Arias, galera. Não sei se vocês sabem ou lembram disso. Sim. O Roger Machado que viu esse potencial no Arias, né? Trouxe o Arias para o Fluminense, né? Jogam contra na Libertadores lá, né? Na Colômbia. Isso. E o Roger Machado enxergou um potencial no Arias que se tornou o que tornou hoje. Muito agradecido ao Roger Machado, grande abraço. O Roger Machado realmente tem uma história muito bonita e importante no Fluminense, mas estátua de ídolos não pode ser para qualquer um. É um pouco demais para ele, mas a gratidão é máxima ao Roger Machado por ele descobrir o Arias também, né? Faz importante no Fluminense. O título mais importante do Fluminense é a Libertadores ou tem um outro aí que marcou a história para vocês? Cara, eu acho que não tem muito o que discutir, não, cara. A Libertadores é o ápice para qualquer clube, né? É o ponto máximo. Nós brasileiros nunca ligamos tanto para a Libertadores, mas hoje se rivaliza muito por isso. Então, para o Fluminense, que é um clube grande, é um clube gigante, é um clube enorme, né? Como o próprio Nelson Rodrigues fala, o Fluminense tem que se acostumar a jogar a Libertadores, disputar todo ano disputando a Libertadores, pela grandeza da história do clube, né? O Fluminense não merece estar fora de competições gigantes. Esse Super Mundial provou isso. O que menos improvável acabou acontecendo, e se a gente tivesse contratado melhor, se preparado mais, talvez a gente tinha mais força e mais fôlego para lutar, para estar na final do Super Mundial. Então, assim, o Fluminense tem o seu maior título, de fato, a Libertadores. Eu acredito que não tem muito o que discutir isso. Mas tem vários outros títulos importantes que a gente considera muito. Outras gerações vão considerar, talvez, outros títulos. Mas acho que o topo da pirâmide para a gente hoje, de fato, é a Libertadores. Então eu concordo. Se a Libertadores está ali, né, o título mais importante, top 1, 95 importante pra caramba, 2010, depois de não sei quantos anos sem ganhar um brasileiro da forma que foi, né? 2009 quase caiu, aquele 1% que a gente transformou em título brasileiro em 2010. Mas a galera mais antiga vai falar da máquina tricolor, né? Aquele time que era imbatível também, mas eu acho que o título da Libertadores de 2023 é o título mais importante da história do clube até o momento. Poderíamos ter, como o Tita falou, poderíamos ter sido, né, brigar ali pelo menos na final
para pegar o PSG, né, ou o Real Madrid, que seja. Se o elenco fosse um pouquinho mais encorpado, que é o que faltou, né, o Martinelli fora, o Freitas fora, o Samuel sentiu, não pôde jogar. O que o Renato estava trazendo do banco no segundo tempo, que estava dando fôlego, entrando encaixado, teve que usar logo no início, e quando precisou do banco, o time sentiu um pouco, não conseguiu brigar bem, duelar contra o Chelsea, mas fizemos a campanha histórica também. Mas o 2023 é o título mais importante do clube, com certeza. Disparado é a Libertadores, né, cara? Temos muitos títulos importantes, mas a Libertadores acho que foi o mais cobiçado, assim, que é tipo, o nosso maior sonho, né? Que conquistou a Libertadores. Éramos chamados de a Virgem das Américas, né? Essas coisas aí. E calamos, né, cara? Calamos a boca dos caras aí, dos rivais, e ganhamos com muita determinação aquela Libertadores, cara. Desculpa, Paulo, mas só para complementar o que você falou aí, aquela zoação que a gente não tinha Copa, a gente teve aquele episódio do Cano, né, lá no jogo contra a Olímpia do Paraguai. Não então, temos Copa. Eu estava aí na Barra, Luz, lá no Bar do Atão, lá. Aí, então, assim, ficou muito marcante. No pré-aquecimento, né, ali no aquecimento de campo, a torcida do Olímpia lá encarnando o Fluminense, encarnando o Germancano concentrado ali. E aquele olhar que ele fez assim, né, velho? Aquilo ali, cara. Pô, calma que nós vamos ter, né? Ele fala pro presidente. Verdade. É um outro que também está na galeria de ídolos do clube disparado. Veio de um rival. Sim. Carrasco do rival, né? Do Vasco. Sim. Mete gol no Vasco, toda gol do meio campo, gol de primeira, gol de tudo que é jeito. Fez, a campanha da Libertadores, foi o Rei da América e tá na galeria de ídolos máximos do clube também. O estrangeiro com maior quantidade de gol pelo clube. É surreal o que ele faz. Já tem uma idade, 38, meteu uns golzinhos dele lá no Mundial, e infelizmente chegou voltando de lesão, 38 anos, a lesão que ele teve foi chatinha, mas tá no hall dos ídolos do clube também. Mais um gringo para nossa história, né? Para nossa história, né? Perfeito. Agora vamos falar de rivalidade. Aqui no Sul, o Grêmio se destaca pelo Grenal, só tem o Internacional como rival, né? E o Grenal é um dos maiores clássicos do Brasil e um do mundo. E no Rio de Janeiro, o Fluminense, além do Flamengo, hoje considerado o maior clássico do Rio de Janeiro, tem o Botafogo e o Vasco. Para vocês, o maior clássico aí, eu sei que vão falar Fla-Flu, né? Mas que conta um pouco mais da rivalidade no Rio de Janeiro. Cara, assim, disparado, a maior rivalidade nossa é com o Flamengo, sem dúvida. E é notório para todo mundo aqui, assim, o maior clássico do Rio é o Fla-Flu. Teve um período lá que, conta do Eurico Miranda, teve o Flamengo e Vasco, mas o maior clássico do Rio, o clássico mais bonito, os mais disputados, os mais brigados, são o Fla-Flu. A gente tem eu particularmente tenho uma rivalidade maior com o Vasco, porque eu detestava o Eurico Miranda e companhia. O Botafogo, coitado. O Botafogo até anteontem era bairro. Precisou do gringo vir lá, do cowboy, botar um dinheiro para eles, né, como ganharam alguma coisa, né, ganharam aí, fizeram a campanha maneira, bicampeão da Libertadores e do Brasileiro, mas eu acho que tá no terceiro nível ali de rivalidade. Para mim é Fla-Flu, Fluminense Vasco e Fluminense Botafogo, na minha opinião. Perfeito. Disparado é o Fla-Flu, né? Mas um outro rival, um time que eu tenho antipatia também é o Vasco da Gama. Inclusive, aqui próximo da minha casa tem um point dele, sabe? Se reúne lá. Mas disparado mesmo, que nem eu vou acompanhar o pensamento do Luiz aí. Aquele Eurico Miranda, velho. Aquele cara é muito chato, velho. Então, depois vem o fogo no... Depois do Fla-Flu é Fluminense e Vasco. Disparado. Eu rivalizei muito. Eu tenho assim, um time que eu não sou muito chegado. Na rivalidade, realmente, na minha época, era o Vasco, entendeu? Até porque, assim, eram os jogos que às vezes eu ia, o Fluminense acabava dando mole pro Vasco, perdendo pro Vasco. Aí eu rivalizei um período da minha fase aí de torcedor do Fluminense, realmente muito com o Vasco. Mas hoje é disparado. A história diz, a história mostra. Se a gente olhar a história, você vê lá o que está escrito de fato, realmente Fla-Flu é disparado. É uma festa bonita no estádio, né? Dentro do estádio, né?
fora muito, que tem aqueles problemas que a gente já sabe, É. mas a rivalidade ali entre o Fla-Flu, tanto que em finais o Fluminense leva vantagem sobre o Flamengo. Por isso que a gente fala que ganhar Fla-Flu é normal, por isso que eles cantam no hino deles, é um ai Jesus, quando enfrenta o Fluminense. Então, são essas coisas que nos fazem realmente rivalizar, ser o maior clássico do Rio de Janeiro, realmente a Fla-Flu. E o Fluminense disparado leva vantagem em finais, o Fluminense vence o Fluminense, um time mais capenga que seja, quando é um Fla-Flu, realmente é tudo diferente, é outra situação, então o Fluminense realmente consegue mostrar que, de fato... Exato. Quando eles veem a fato, gente do outro lado, treme. De fato, quem manda é o papai. Então, benção papai, obrigado papai, é isso, é o respeito, não tem jeito. Exato. Rivalidade sadia sempre é bom, né? Dentro do Com estádio, certeza. tem briga. A gente vê, né? Não é só aqui no Rio Grande do Sul, Grenal, ou Flamengo, Fluminense. A gente vê em todo lugar do Brasil, os clássicos aí, é muita briga fora do estádio. Isso aí é horrível. Às vezes até morte, né, cara? Então, a rivalidade sadia é muito importante e é bom, né, cara? A gente vê aí, nos últimos Grenais agora, acho que os últimos 2, 3 não teve mais a torcida mista, né? Foi uma baita iniciativa do Grêmio e do Inter fazer isso, né, cara? Para diminuir um pouco dessa tragédia que acontece aí fora do estádio. Até porque, vai pegar lá em São Paulo os clássicos, cara, é sem graça, torcida única, não pode ter aí não tem graça. O futebol tem que ter essa zoação, essa rivalidade sadia, né? Essa coisa de confusão do lado de fora do estádio, coisa horrível. Uma coisa boa encarnar no outro, zoar porque perdeu, ganhou, meu freguês, meu vice, isso e aquilo, mas isso do lado de fora, no estádio, brigar e etc., para mim tá tudo errado, tem que ser preso, né? Tem que ser tratado mesmo como bandido, tem que ser preso e pagar. Mas essa rivalidade dentro do estádio é super válida e tem que ter torcida dividida mesmo. Senão fica feio, fica sem graça. Lá em São Paulo não pode bandeira, não pode torcida do rival, não pode nada. O clássico perde o brilho, né? Na minha opinião. Exato. Gente, a gente vai se encaminhando para o final. E eu quero falar da temporada de 2025 do Fluminense e desse Mundial de Clubes que o Fluminense foi à semifinal. Me conta um pouco aí o que está achando da temporada 2025 do Fluminense e o que foi o Mundial para o Tricolor. Bom, o Mundial eu sempre acreditei no Fluminense, sabe? Então não vou falar que me surpreendi, porque eu sempre acreditei no Fluminense. Foi como um patinho feio e foi o melhor time brasileiro do Mundial. Calou a boca de jornalista aí, que se acha fodão, né? Calou a boca de todo mundo, dos rivais. Então, para mim, foi uma campanha maravilhosa, cara. Eu não lamento, assim, perda, você não ganhou, mas, assim, pela campanha, derrubar a Inter, foi a Inter, né? Ganhar desse time aí, fez um jogaço contra o Bayern, foi Bayern, né? Borussia. Então, Borussia. Para mim foi uma campanha maravilhosa, cara. Eu fiquei muito feliz com essa campanha. Só que agora eu acho que os caras desse último jogo contra o Cruzeiro, eu assisti, eu achei, assim, a minha opinião, que caíram demais em produção, sabe? Assim, eu achei que eles jogaram um pouco, como se fala, né? Com freio de mão puxado, sabe? Eu não achei um jogo assim, eu imaginava que eles iam trazer aquele espírito da Copa do Mundo. E não veio com esse espírito, cara. Para mim, caíram muito de produção. Com raras exceções individuais, mas, assim, para mim, no meu ponto de vista, caiu um pouco, mas eu acredito que vai melhorar, mas vai melhorar. Principalmente hoje que tem um jogo contra o Flamengo, e eu acredito muito na força desses caras, sabe? E eu tenho certeza que esse ano o Fluminense vai ganhar um título. Eu acredito muito nisso aí. Pelo menos um título o Fluminense vai ganhar esse ano, desse que ele está disputando. É exatamente isso aí, Paulo. O Fluminense, depois de 24, a gente viveu aqui, Lucas, um 24 muito ruim, né, cara? Tivemos nada dava certo, né? Mas ainda assim, o próprio Mano Menezes aí, para mim, que é um técnico meio que ultrapassado, né? Meio que muito retranqueiro, não fui a favor da contratação dele, mas ainda assim, ele veio cumprir o objetivo principal, que era tirar o Fluminense da zona, livrou o Fluminense do rebaixamento, sim. E isso tem que ser realmente reconhecido, mas ele foi pago para isso, ele foi contratado para isso também. Então, realmente, o Mano Menezes
conquistou isso, manteve o Fluminense na Série A, mas eu não via com bons olhos uma renovação, porque o Fluminense ele viveu um ápice 22 e 23 com um modelo de jogo que era do time mais aguerrido, mais para frente, sem temer o adversário, jogar para cima, jogar mais avançado, e o Mano Menezes foi na contramão disso. Tudo bem, aí salvou, mas aí tinha que vir um outro técnico dentro desse perfil, porque o Fluminense não sabe jogar para se defender. Uma coisa que o Fluminense não sabe é isso. Toda vez que o Fluminense joga para se defender, azeda. Então, eu acho que o gestor do Fluminense, né, o presidente ou o dirigente, até porque ele assume todos os papéis, ele deveria entender isso. Então, assim, eu esperava um ano de 2025 melhor, talvez. E se eu não me engano, eu tenho vídeos meus lá no canal, na minha própria rede social, e eu falo, ó, se for para fazer uma barca em 24, primeiro tem que ser o Mano Menezes e vir um técnico com outro perfil. E acabou, né? Aquele lance de camaradismo, não. Prometi a ele que se ele safasse, ele ia ficar. Então, aí a gente só perdeu tempo, perdemos 5 meses aí. Talvez se o Renato Gaúcho tivesse chegado antes, a gente já estava com o time mais pronto, né? Um time mais organizado. O Renato demorou, pegou o bonde no meio do caminho, deixou aí umas peças que eram do Mano, o Renato conseguiu arrumar, né, antes de ir para o Mundial. O Renato achou um estilo de jogo bom, com 3 volantes, que eu aprovo muito, né? Eu gosto muito desse jogo, deixa os atacantes mais livres. Então, assim, aí a gente vence o Inter lá dentro da casa deles, né? Beira-Rio. E sai para o Mundial surpreendente, de fato surpreendeu, positivamente. Mas o que a gente fez no Mundial deveria ser o DNA do Fluminense, como era no passado. O Fluminense entrou em campo, é a vida que tem que deixar o coração. Então, se a gente tomar isso como princípio, todos os jogadores, o Fluminense com certeza estou fechado com o Paulo. A gente tem tudo para conquistar e terminar um 25 com um título importante, que eu acredito que o mais fácil hoje para a gente seria, né, a Sul-Americana. Mas o Super Mundial, surpreendente, muito positivo. O mundo conheceu, ou voltou a conhecer, ou voltou a enxergar quem de fato é o Fluminense Futebol Clube. Isso é muito importante, né? Todos os envolvidos estão de parabéns. Todos os jogadores que foram, independente da gente gostar ou não, estavam lá porque foram contratados para estar lá e fizeram o seu melhor. Não dava para esperar mais nada além do que eles fizeram. Infelizmente, talvez se a gente tivesse contratado peças melhores, poderia ter sido um resultado melhor. Mas foi um Mundial muito bom. Eu acho que tem que tirar o chapéu. A torcida está orgulhosa. Só que aqui no Rio, o Lucas, parece que o Fluminense não consegue ter uma semaninha de paz, né? A torcida vai lá e recebe os jogadores no aeroporto, faz uma festa e vê a bomba da saída do ar, né? Então, assim, aí já balança um pouquinho, mas enfim, tomara que as coisas, Renato Gaúcho consiga manter todo mundo, grupo ali fechado, unido, para a gente poder realmente beliscar. Porque a esperança é a última que morre, o Fluminense jamais duvide dessa camisa aqui, porque o Fluminense ele é de surpreender de fato. Exato, eu concordo, assim, acho que teve um erro ali no início de 25, acho que se traz o Renato antes, né, podia ter sido campeão carioca já, né, tá o ano, porque o jeito que a gente jogou 2 jogos das finais contra o Flamengo, que o Mano fez, não dá, assim. E no segundo jogo, precisando do resultado, eu tava no Maracanã, ele demorou a mexer, 0-0, pensando em meter um gol, enfim. Mas fomos para o Mundial cheio de dúvida, né? Pô, Freitas muito questionado, Ignácio também, o René, a torcida falava mal, mas já, na minha opinião, já vinha fazendo uns bons jogos contra o Corinthians lá na Arena. Corinthians jogou pra caramba, fez o gol do entre aspas, do Tadala Fila, né? Que ele tomou o remedinho pro jogo e meteu um golaço. Eu tava até brincando com uns amigos meus no grupo. A gente chegou no Mundial com um zagueiro e voltamos com 3. Porque a gente só chegou no Mundial com o Thiago Silva, que esse cara joga é barbaridade. Assim, o cara tá entre os 5 maiores zagueiros da história do futebol mundial, disparado. E não importa se eu não via os antigos, a galera lá de trás, mas o que ele faz, impressionante. Só no Brasil o cara não é reconhecido. O cara é reconhecido em todos os lugares da Europa. O cara é idolatrado no Chelsea, no Paris Saint-Germain, no Milan. E no Brasil o cara é taxado como o cara que chorou na Copa de 2014. Enfim, mas para mim é um baita do zagueiro. A gente voltou com 3, voltou com um elenco forte. O Hércules, que veio contratado por uma baita grana, né? Teve aquela questão que estavam falando que o cara estava indo para a noite aqui no Rio e
todo mundo viu que era mentira, o cara extremamente de família, isso mexeu com ele, mas cresceu no Mundial, fez gol importante contra o Inter de Milão, contra o Al Hilal, fez uma baita Copa do Mundo de clubes. O Martinelli, que na minha opinião é criticado ao extremo, eu acho um baita de um jogador, mostrou o que joga mais uma vez. Em 2023 já tinha jogado muita bola, é um cara que joga, é criticado e não dá um ar, e não fala uma gracinha pra torcida, entrega a vida no campo e tu vê o cara sai extenuado todo jogo, né? Eu acho que em 2025 a gente ainda consegue brigar por alguma coisa aí. Fica um pouco mais, não vou falar que é fácil, mas é mais palpável, né? A Copa do Brasil e a Sul-Americana. Sul-Americana porque a gente tem uns times um pouco mais fracos, né, da América do Sul. A Copa do Brasil a gente pega o Inter nas oitavas, que a gente dá para duelar e buscar também. E dá para fazer uma campanha boa no Brasileiro. Ficar ali, figurar entre os 5 primeiros. Tudo depende da uma sequência importantíssima agora. Perdemos para o Cruzeiro, pega o Flamengo hoje, se não me engano, é São Paulo, Palmeiras, e eu não lembro o outro jogo. Assim, a galera que tá lá o time que está lá em cima, o São Paulo está brigando lá embaixo, mas se fizer essa reta de jogos aí, conseguir uns pontos, dá para ficar brigando lá em cima, mas vai ter que encorpar o elenco. Perdeu o Arias, né? Porque não tem como contratar um cara igual, mesmo que gaste rios de dinheiro, não vai trazer um cara que entregue o que ele entrega na frente, defendendo, que joga todas e não se machuca. Mas vai ter que repor, e na minha opinião tem que trazer mais um centroavante, que não dá pra gente ficar... O John Kennedy é um baita de jogador, fez o gol do título da Libertadores, só que é uma incógnita. Eu sou fãzaço do futebol dele, só que é um moleque que, pô, é um pavio curto, assim, a bomba relógio. Pode fazer 3 jogos bem, aí do nada some e fica em baixa, né? Espero que volte agora bem. Mas tem que trazer mais um centroavante para jogar ali, brigar por espaço com o Cano, com o Everaldo, que é inferior aos outros. Só que, na minha opinião, não fez um Mundial de toda forma ruim. Entregou onde tinha que entregar, não chutou aquela bola contra o Borussia, né? Que tinha que ter chutado. Mas brigou com os caras, mas é um cara inferior. Não dá, aí a gente tem que cobrar quem contratou. Não é a culpa do cara, né? Mas tem que dar uma encorpada no elenco, trazer de repente mais um outro lateral. E eu acho que a gente precisa de mais um meia, de criação. Eu sou fãzaço do Ganso, também é outro cara que para mim tá no hall de ídolos. O cara tá há 7 anos aí no clube, de altos e baixos, mas pô, o que ele jogou nas finais contra o Flamengo, nos 2 cariocas, de 22 e 23, a Libertadores 23 ele jogou muito, e ano passado, quando ele precisou, ele entregou também. Um time fraco, caindo, acabou com outro Fla-Flu do segundo turno, passe de letra, de calcanhar, enfim. Mas precisa de de um outro meio-campo, porque ele não aguenta jogar todos os jogos, já tem uma idade, teve esse problema do coração, que ele não fez a pré-temporada boa. Eu acho que até por isso ele não conseguiu entregar no Mundial, né? Mas a gente tem grande chance aí de beliscar mais um título esse ano. E é isso, assim, que o Fita falou. Todo jogo, meu irmão, tem que entrar dando a vida, porque ser Fluminense tem que ser assim. E o Mundial, para mim, foi um dos maiores acertos que teve da FIFA. Eu até viralizei num vídeo aí, minha esposa gravou o vídeo com meu filho, a gente reagindo ao jogo, comemorando o jogo contra a Inter de Milão, um negócio que ninguém imaginava. Meu filho tem 3 anos, vai fazer 4. Graças a Deus já ganhou uns títulos, já é tricolor fanático, né? Então, se o pessoal entrar lá no meu Instagram, vai ver os vídeos super bacanas. E eu espero que a gente faça aí o restante de 2025 bom e brigando por título. Perfeito. Gente, esse é um projeto, né? Histórias que o futebol conta, e com vocês estou no 5º episódio. Eu gravei com gremistas, com as mulheres gremistas também, com torcedores do Internacional, e vestindo a camiseta ou no estádio, a gente tem muitas histórias, cada um tem a sua em particular. E nesse episódio com vocês, falando do Fluminense, eu queria que cada um contasse uma história, que eu sei que vocês têm várias, eu tenho certeza disso, mas uma que marcou vocês. Tanta história, cara, cada jogo é uma história, uma resenha, né? Mas o que eu posso dizer é da Libertadores de 23, né? Que eu fiquei com aquele trauma de 2008, cara, que eu falei, cara, não vou nesse jogo, não vou na final.
Aí dei o ingresso pro meu filho ir e fiquei do lado de fora do Maracanã, vendo ali na Tijuca, ali na Praça Banhar de jogo, cara. Uma superstição, né, bem pesada. Eu fiquei com aquilo na cabeça, e isso me deu até um pouco de ansiedade. Falei, pô, cara, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Na hora, tive até a oportunidade de ir, que um amigo meu também falou que não ia, mas chegou, sei lá, meia hora antes de jogo, ele falou, eu vou. Ele pegou e entrou, ele falou, vem, cara. Eu falei, não, cara, não vou ficar aqui fora. Eu sei que eu posso ter perdido uma festa linda lá, porque, assim, a festa que a gente fez, eu acho que nunca vai ser superada, como eu já falei aqui, de 2008. Mas uma história que realmente recente, assim, de hoje, para mim, que puxa um pouco é essa, por conta de 2008, de não acreditar, mas assim, cara, eu não quero viver aquilo de novo. Vou ficar por aqui. Aí vi com minha outra filha lá, meu genro, mais uma rapaziada ali no bar muito mais pertinho do Maracanã, lá na Vanhard lá. Na Vanhard, ali do lado. E acabei, graças a Deus, deu tudo certo. O Fluminense campeão. Isso que é o mais importante, cara. O torcedor do Fluminense ele nunca quer estar certo, não quer ter razão de nada. Ele só quer ser campeão, porque o que move, o que engrandece um clube realmente são as conquistas, não tem jeito. Exato. Assim, eu também tive umas 23, né? Fui todos os jogos da Libertadores, só não fui um, contra o Argentino Júnior, aqui no Maracanã, né? Todos em casa, né? Porque eu tava viajando com a minha família, enfim. Mas 23, quando eu tava nervoso, não consegui dormir. Acho que nenhum tricolor conseguiu dormir. Acordei 5 da manhã, tive uma dor de barriga umas 7 vezes durante o dia. Cheguei no Maracanã nervoso, juro, achando que ia passar mal. Nervoso, chorei uma porrada de vezes. Quando começa o jogo, o Fluminense começa jogando bem, 1-0, fiquei tranquilo, mais calmo. O Fluminense jogando bem, quando o Advíncula acerta aquele chute, eu falei, pô, não é possível. Tudo de novo, aí vem aquela memória de 2008 e etc, mas graças a Deus, um chute do John Kennedy lá, aquela escorada do Ken no chute dele, bom, a história tá aí para ser contada, mas agora, recente, o que eu vivi agora no Mundial foi muito legal, cara. Assim, eu tava com meu filho, eu via os jogos, a maioria eu vi em Laranjeiras, mas aí contra a Inter de Milão eu vim em casa com meu filho, foi uma segunda-feira, peguei ele mais cedo na escola, meu filho novinho, né, mas já gosta de assistir. Cara, a gente comemorou muito, e aí depois a minha esposa pegou pela câmera, assim, foi me mostrando os vídeos, o que eu fazia, ele fazia do lado, a gente comemorava, gritava na varanda, me emocionei pra caramba, e infelizmente contra o Chelsea, quando a gente perde, aí ele vem me consolar, eu choro, me emociono, choro de tristeza não, eu chorei de emoção, porque eu senti que dava pra gente chegar, tanto que passou, normalmente quando quando o Fluminense perde um jogo, eu fico 1 dia e meio, 2, dependendo do jogo, até mais pé da vida. Minha esposa já entende, o meu filho também já fica meio assim. Nesse jogo ele ficou meio assim, e veio me consolar. Minha esposa falou, calma, filho, deixa o papai quieto, que ele tá... Aí eu falei, não, tá tranquilo, o que a gente fez foi único, os rivais tentando menosprezar, mas essas duas histórias recentes são bacanas, assim, o que eu vivi, foram inúmeras que a gente vivenciou aí no Maracanã, o Maracanã o Fla-Flu do Creu, do Thiago Neves, eu tava lá, acabou a luz, choveu pra cacete, volta a luz, o Thiago Neves deita e rola no jogo, enfim, diversas, né? A gente tem indo, se ficar aqui a gente vai ficar uma semana só falando de história. Pois é. Bom, para mim, cara, um momento muito feliz com o Fluminense. Foi tipo, eu lembro do meu pai assistindo aquela final contra o Flamengo. Meu pai que veio Fluminense, né? Meu pai faleceu. Eu assisti o jogo com ele, cara. Era transmissão TV, eu tinha muita curiosidade acho que uma das primeiras transmissões de TV que já teve na minha cidade na época, né? Então, eu tinha muita curiosidade de conhecer, sabe, assim, como que era a transmissão, que não assistia, né, cara, lá
Daquela hora, tudo difícil. Então, para a cidade inteira, a cidade parou, né, cara? Para assistir aquela final lá. E, cara, por isso que eu falo, o Assis, para mim, é o cara, sabe? Porra, cara, aquele gol lá, eu abracei, meu pai, bicho, assim. Na época eu tenho 59 anos. E na época eu tinha 16 para 17, né? Cara, quando saiu aquele gol, você não é que era pegando aquele tempo, tinha um cara do meu lado, pegou o copo de caipirinha dele e virei. Foi muito massa, se abraçando, cara. Eu tenho até foto até hoje. Em outra oportunidade eu posso até mostrar. Porque está guardada, não vai dar de procurar. Mas assim, foi isso aí. E outra também foi a primeira vez que fui no Maraca. Apesar de a história ter sido o que eu queria, mas eu tinha muita curiosidade de conhecer o Maracanã, muita vontade. E eu quase que perdi o emprego por causa disso, porque eu não queria me liberar, mas falei, eu vou assim mesmo. Então, para mim foi tudo novidade. Entrar no Maracanã, eu assim, aproveitei, desde a hora que eu cheguei, até a hora que eu saí, aproveitei o máximo, olhava tudo. Detalhes, Maracanã é mágico. Maracanã é um lugar mágico. E era o Maracanã antigo ainda, né? Mas eu fiquei bem atrás do gol, onde foi cobrado os pênaltis, bem atrás mesmo. Para mim foi tudo novidade, cara. Pó de arroz, cara. Aquelas torcidas cantando. Eu fiquei admirado, porque eu nunca tinha visto tanta gente em só lugar. Então, para mim foi assim, tudo novidade. Apesar do final não ter sido o que eu queria, que nós queríamos, né? Mas, assim, foi conhecer o Maracanã pela primeira vez numa final da Libertadores Fluminense. Foi isso aí. São histórias que emocionam, que marcam. Com certeza. E não é só vocês também, nos outros episódios também, os gremistas colorados me contaram, é de arrepiar, cara. O futebol é de arrepiar e é emocionante, cara. Esse esporte que o brasileiro ama e é magnífico, cara. E é emoção mesmo. Gente, para nós fazer o encerramento, eu quero agradecer novamente por cada um ter aceito o convite. Muito obrigado mesmo. E para encerrar, cada um fizesse uma consideração final aí para nós realizar o encerramento. Cara, primeiro agradecer a você, né, Lucas, pelo convite. Muito bacana a sua iniciativa aí do seu canal no YouTube, os vídeos que você está fazendo, né, uma série, né? Muito legal. Agradecer a todo mundo que está assistindo, a galera aí, ao Fita, ao Paulo também. E os tricolores é isso, um ajudar o outro, né? Sempre que puder, vai lá, curte num canal, assiste o canal do outro, curte num vídeo, compartilha um vídeo. E vamos torcer aí que em 2025 a gente brigue por mais títulos, né? Um abraço para todo mundo aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E tamo junto, galera. Eu agradeço o convite aí, Lucas. Muito obrigado mesmo. Muito bom, muito interessante participar desse momento aqui. Prazer conhecer aí o Luiz Guilherme, Jair. Manda um abraço aí para mim lá no teu canal, lá que eu vou assistir, te acompanho. Então, galera, eu agradeço muito conhecer vocês, ter conhecido vocês. E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço aí, saudações tricolores aí. Beleza? É isso, cara. Como é emocionante a gente falar, né? O Paulo, meus sentimentos aí pela sua perda. Eu sei que vai ficar marcado para sua vida. Uma vez a gente entrevistou um camarada lá no canal que ele falou exatamente coisas parecidas assim, perdeu o pai que o fez ser fluminense, ia com ele. Então, cada Fla-Flu para ele se sente subir na rampa do Maracanã com o pai do lado dele. Então, assim, ó, é coisa de... é sobrenatural. O futebol, cara, é uma coisa tão, sabe, tão grande que se os políticos ou os presidentes dos clubes, né, se importassem mais, cara, a gente ia ganhar muito mais com o futebol do que perder, né? Esse lance de brigar, tem que se unir para fazer uma campanha, todos os clubes, Série A, Série B, Série C, Série D, todas as séries, se unir, né, para poder os clubes se ajudar, a CBF tomar a frente, ajudar os clubes de menores com mais dificuldades, né? E, sabe, desenvolver coisa, porque a paixão do futebol ela é gigantesca, parece que é até uma coisa de Deus, porque ali une todo mundo, porque é o futebol, une raça, une pessoas de nacionalidade diferente, então é muita coisa. Então, assim, realmente, o futebol, ele não dá para definir. Mas parabéns o nosso amigo Lucas pela iniciativa aí, cara, já deu certo esse teu projeto, conta com a gente aqui, que precisar divulgar
amanhã, depois a gente fala no privado, vou divulgar lá ao vivo, lá durante o programa também. Paulo, você aí que é off-Rio, cara, pô, eu tenho uma admiração muito grande pelos torcedores off-Rio, especialmente do Fluminense, cara, porque eu sei que é difícil, né? Tem aquela vontade, aquele desejo de estar vindo ao Maracanã, de assistir um jogo do Fluminense, faz coisas, né? Faltar trabalho e etc, e tantas outras coisas para poder assistir, e isso deveria ser mais reconhecido pelos nossos dirigentes, cara. Então, assim, eu tiro o chapéu para você, o Paulo, especialmente, por conta disso. O Off-Rio não é fácil. A gente que está aqui no Rio, né, Luiz? Porra, caraca, tem jogo Com a gente quer ir. certeza. Parabéns pela iniciativa do Lucas, cara. Seu projeto aí tem tudo para dar certo. E conte comigo, tenho certeza que vai dar certo. E é sempre um prazer. Um prazer te conhecer o Paulo aí. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Luiz Guilherme, tamo junto. Obrigado, viu, galera? Abraço a todos aí. Tamo junto. Valeu, um Saudações abraço, tricolores. Lucas. Valeu, Abraço. Jailson. Valeu, Paulo. Saudações. Vitória Valeu, hein? Fluminense. Vitória Fluminense. Valeu. Dá-lhe, Grêmio.